Paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Nesta live de hoje, iremos meditar na palavra de Deus sobre os objetivos da oração e jejum de Esdras. Vamos falar sobre esse tema, meditando na palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23. E nesse texto bíblico, nós vamos falar sobre os objetivos da oração e jejum do servo de Deus Esdras. Esdras, que estava na Babilônia, e também o povo de Israel haviam sido levados para a Babilônia cativos, estavam cativos na Babilônia, e foi através de uma decisão, um propósito de Esdras que o povo, eles puderam retornar à sua pátria, voltar para a sua terra de origem e reconstruir. Primeiro, a palavra de Deus fala acerca de quando Esdras, servo de Deus, o primeiro passo que ele tomou, a decisão que Esdras tomou, foi de se humilhar na presença de Deus. Se humilhar na presença de Deus e buscar a face do Senhor através da oração. Deus, ele se agrada quando nos humilhamos, nos colocamos na presença dele, clamamos, invocamos ao seu nome, clamamos a ele com propósito, jejuamos com propósito. Isso agrada ao Senhor quando nos humilhamos na sua presença. Deus, ele se agrada da humildade de espírito, de um coração contrito, um coração que o busca, alguém que o busca de todo o coração. Deus se agrada disso. E Esdras se colocou na presença de Deus em um propósito. O propósito de Esdras era buscar a Deus através da oração. Vamos agora meditar no livro de Esdras. Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23. Esdras 8, 21 e 23. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23. Diz assim a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23, diz assim. Vamos meditar do versículo 21 até o versículo 23. Então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles.
mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras, por ter dito ao rei que a mão de Deus era sobre aqueles que o buscam, que estão na sua presença, para o bem daqueles que o buscam, ele não quis pedir ao rei um exército e cavaleiros para os defenderem do inimigo, os protegerem no caminho que teriam que percorrer, o caminho de volta para Jerusalém. Porque Esdras, ele pensou, se ele falasse ao rei, pedisse ao rei um exército para protegê-los, o rei poderia pensar, mas vocês dizem que o Deus que vocês servem é um Deus poderoso e que a sua mão está estendida sobre vós para vos livrar, vos proteger. Então ele não quis fazer isso para que aqueles que estavam à volta não ficassem falando, Deus não está com eles porque precisam de um exército para livrá-los, para protegê-los. E ele não quis, por isso, pedir um exército e cavaleiros para escoltar o povo na volta para Jerusalém. Mas sim, Esdras se humilhou diante de Deus, ele clamou ao Senhor, apregoou um jejum para que pudessem juntos, unidos, se humilharem diante da face do Senhor, buscando a Deus em oração, pedindo a Deus um caminho seguro para eles, para os seus filhos, para a sua família. Ele estava clamando, pedindo a Deus a proteção para que não precisasse pedir ao rei um exército para protegê-los. Porque eles sabiam, eles falavam acerca do poder de Deus, e muitas nações sabiam acerca do poder do Deus de Israel. Então ele quis orar, clamar a Deus, para Deus mostrar seu grande poder, os livrando, para que todos pudessem ver o grande poder que tem o Senhor. Porque muitas vezes aqueles que estão à nossa volta ficam observando e dizendo, ele não é um servo de Deus, ela não é uma serva de Deus. Onde está o Deus que eles servem para livrá-los, para protegê-los? Nós precisamos buscar a Deus em oração e jejum para que Deus confirme o livramento, a proteção, opere seus sinais e maravilhas em nosso favor, para que os que estão à nossa volta vejam, saibam que realmente servimos a um Deus que tem todo o poder. Precisam ver que o nosso Deus tem todo o poder, que Ele está conosco, que as suas mãos é ao nosso favor, que Ele é que guerreia por nós, guerreia as nossas guerras e está sempre pronto a nos ajudar e nos defender. Precisam ver isso, precisam ver e saber que o Deus que servimos tem todo o poder. Mas para que vejam, é necessário que nós venhamos entrar em um propósito diante de Deus, nos achegarmos à presença de Deus, nos humilharmos em sua presença, nos colocarmos em oração, buscarmos a face do Senhor através da oração, em jejum,
para que Deus venha mover suas mãos de poder, manifestar a sua glória, para que aqueles que estão à nossa volta vejam, os que se colocam em oposição a nós, os que perseguem, vejam que servimos a um Deus que tem todo o poder. Esdras, ele queria que o povo, o rei e todos pudessem ver que o Deus que eles serviam tem todo o poder e que seria com eles, os protegeria, os guardaria, sem que necessitasse que o rei enviasse um exército e cavaleiros. Ele não queria que o povo depois começasse a dizer: eles não servem a Deus porque necessitaram que o rei enviasse uma escolta, que o rei enviasse o exército para defendê-los. Eles não têm um Deus que os defende. É assim que aqueles que estão à nossa volta ficam dizendo: ela não tem um Deus que a defende, ele não tem um Deus que o defende, e nós precisamos orar, precisamos clamar e pedir ao nosso Deus que tem todo o poder, que a glória dele seja manifesta, que ele faça maravilhas por nós no nosso meio, de forma que todos possam contemplar as maravilhas de Deus em nosso favor. Posso citar quando Deus deu vitória aos filhos de Israel. Deus abriu o caminho no meio do mar para que o seu povo passasse. Quando estavam cercados, em volta estava os montes, na frente estava o grande mar, e Faraó ao encalço do povo. Mas Deus abriu o mar, abriu um caminho para que o seu povo passasse, e eles passaram, a pés enxutos atravessaram. E quando o inimigo pensou que também poderiam passar, viram que os filhos de Israel passaram, eles pensaram: nós também podemos. Mas quando eles estavam ali dizendo que podiam, Deus agiu com grande poder, começaram a soltar as rodas dos seus carros, e eles, quando tentaram escapar, dizendo: é a mão do Deus de Israel contra nós, eles não conseguiram escapar. Deus mostrou o seu grande poder, que o livramento era para os seus, o livramento era para o seu povo. Deus mostrou o seu grande poder para que o povo de Israel pudessem ver, e todas as nações, eles chegou às outras nações acerca do que Deus havia feito. Todos conheceram, puderam conhecer o Deus de Israel, o Deus que era a favor do seu povo. Desde o Egito, os sinais do Egito, e quando Deus abriu o caminho no meio do mar, todos começaram a falar acerca do poder do Deus de Israel. Muitos temiam só de ouvir falar. E Esdras, ele não queria que as pessoas começassem a falar contra, dizendo: eles não servem a Deus, porque eles não confiam nesse Deus que eles servem, que eles dizem que tem todo o poder. E nós também precisamos pedir o mesmo ao nosso Deus, nos colocarmos na presença dele em oração, em jejum, buscarmos a Deus, clamarmos a Deus e pedirmos que ele venha agir com seu grande poder em nosso favor, que ele venha nos livrar a nossa família, que ele estenda suas mãos de fogo, que ele venha guerrear as nossas causas, guerrear as nossas guerras, que ele venha nos dar vitória em nossas causas, que ele venha agir por nós através do seu grande poder, e que todos, olhando, saibam que servimos a um Deus que tudo pode, que tudo executa. A palavra de Deus diz que Esdras e o povo, eles jejuaram, eles pediram a Deus, eles clamaram a Deus, e Deus se moveu
por meio das suas orações. E se nós clamarmos a Deus, Deus irá se mover através das nossas orações, do nosso clamor. A palavra de Deus diz que eles oraram e jejuaram com propósito, e Deus se agradou. E se nós também orarmos, jejuarmos com propósito, Deus irá agir em nosso favor através da oração. Deus, com seu grande poder, ele agirá manifestando sua glória, confirmando proteção, confirmando grande livramento. Se nós pedirmos a Deus, Deus nos protegerá e protegerá a nossa casa, a nossa família. O pedido de Esdras foi que Deus os protegesse pelo caminho que teriam que percorrer. Que Deus os guardasse, guardasse os filhos, guardasse a família, mostrasse o seu grande poder, lhes dando grande livramento. Mas para isso eles clamaram, para isso eles se colocaram na presença de Deus em um verdadeiro propósito. Eles tinham uma longa viagem, um caminho a percorrer, de volta para Jerusalém. Mas eles clamaram a Deus, eles oraram, pedindo a direção de Deus e proteção em favor deles e da família. Podemos, quando citamos que eles oraram por eles e apresentaram os filhos, apresentaram a família a Deus, eles clamaram a Deus pela família. E nós, quando nós oramos, pedimos a Deus, Deus está pronto a ouvir e responder a nossa oração. Eles pediram a Deus a proteção em favor da família. E nós podemos, meditando na palavra de Deus, no livro de Jó, há um exemplo no livro de Jó, que Jó se levantava pela madrugada e fazia holocausto, intercedendo pelos seus filhos. Ele oferecia sacrifícios a Deus, intercedia diante de Deus em oração pelos seus filhos. É muito importante orar pela nossa família. Você que é pai, você que é mãe, orar pelos seus filhos, orarmos por outros membros da nossa família, mesmo você, aqueles que não têm filho, mesmo nós que não temos filhos, é muito importante orar por outros membros da nossa família, orar pela nossa família, para que Deus possa, através do seu poder, livrar, proteger, cuidar da nossa família. Esdras, ele orou pela família. Jó também, ele orava, oferecia sacrifícios a Deus, intercedia pelos filhos. E também a oração de Esdras foi não só pelos filhos, pela família, mas ele orou por tudo aquilo que pertencia a eles. Ele pediu a Deus para estender as mãos e abençoar tudo que lhes pertencia. Entenda a importância também de nós orarmos, além de orarmos pela nossa vida, orarmos pela nossa família, por proteção, e também pedirmos a Deus em oração para Ele estender as mãos e abençoar tudo que nos pertence, para Ele estender suas mãos de poder, entregarmos nas mãos dEle o que nos pertence para que Ele abençoe, confiarmos a Ele. Você confiar a Deus a sua casa, confiar a Deus
tudo que o Senhor tem te dado, tem te concedido, além de confiar a família, em primeiro lugar, confiarmos a nossa vida, confiarmos a família e depois confiarmos tudo que nos pertence, para que Deus cuide de tudo para nós, de tudo que nos pertence, para que Deus venha cuidar, venha nos abençoar em tudo. Precisamos apresentar a Ele, apresentar o seu emprego, apresentar tudo que Deus tem te concedido, a sua casa, tudo que Ele tem te dado, entregar nas mãos dEle, pedir a Ele para que Ele venha cuidar de tudo que é nosso, porque o dono de tudo que nos pertence é Deus. Em primeiro lugar, Deus é dono de tudo, Senhor absoluto de todas as coisas. E nós precisamos, se nós entregarmos a nossa vida, a nossa família aos cuidados de Deus, e também coisas materiais que possuímos, entregarmos a Deus, tudo que é nosso estará guardado, será abençoado, porque Deus irá cuidar de tudo para nós e abençoar. E Esdras, ele fez essa oração no jejum, na oração que ele fez, que ele convocou o povo para fazer aquela oração, aquele clamor. Esdras apresentou a Deus a sua vida, apresentou a família, apresentou os filhos e apresentou os bens. Tudo ele confiou ao Senhor. Ele entregou nas mãos do Senhor porque ele sabia que, estando sobre os cuidados de Deus, estaria guardado, estaria protegido, seria abençoado, estando sobre os cuidados do Senhor. E nós podemos ler na palavra de Deus acerca disso, que ele orou entregando tudo nas mãos do Senhor. A palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8, no versículo 21, a palavra de Deus diz: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Ele entregou tudo nas mãos do Senhor, porque quando entregamos nas mãos do Senhor, está guardado, protegido por Deus, abençoado. Quando confiamos a Ele, Ele abençoa. Se entregamos nas mãos dele a nossa vida, a nossa família, ele cuida de nós, cuida da nossa família, nos guarda, nos protege. E também, se entregamos coisas materiais, se você entregar os bens, aquilo que você possui materialmente, será abençoado por Deus, será guardado por Deus. É muito importante refletirmos sobre o que Esdras fez. Ele orou apresentando tudo a Deus, tudo que lhe pertencia, a sua vida, a sua família e também os seus bens, diz a palavra do Senhor. E a cada dia em nossa oração, é muito importante estarmos sempre orando, buscando a face do Senhor, separarmos também um tempo para o jejum, dias também para orarmos e jejuarmos, não só a oração, mas também o jejum, tirarmos um tempo para jejuarmos e, junto com o jejum, clamarmos a Deus. Ele orou e jejuou e convocou o povo para a oração e para o jejum. Ele apregoou um jejum. Ele chamou o povo, convocou o povo, falou sobre a necessidade de clamarem a Deus, orar e jejuar, para pedir a Deus que Deus os abençoasse,
os guardasse, que longa seria aquela caminhada, aquela viagem, aquela jornada para Jerusalém. E ele, naquela oração, ele pediu por sua vida, pela família, o povo, todos pediram pela sua vida, pela sua família, e que Deus abençoasse os seus bens, tudo que lhes pertencia, eles confiaram ao Senhor. E nós precisamos a cada dia apresentarmos a Deus a nossa vida, dia após dia, apresentarmos a nossa vida, pedindo a Deus que Deus venha guiar nossos passos, nos orientar, pedirmos a Deus que nos livre, nos proteja, porque essa caminhada, essa viagem, essa longa jornada de Esdras e o povo, para nós significa a nossa vida, dia após dia. E nós precisamos estar guardados, protegidos por Deus, dia após dia. Precisamos da proteção de Deus, porque vivemos dias difíceis, dias de violência, enfrentamos violências que constantemente assolam a nossa vida, a nossa família, perigos que têm nos assolado, também pestes, pragas. Precisamos constantemente do livramento do Senhor, mal que é maquinado contra a nossa vida, Satanás que ele envia setas, envia dardos contra nós, obras malignas feitas constantemente contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o que é nosso, o maligno querendo de todas as formas nos atingir a nossa família, atingir aquilo que nos pertence, mas se nós apresentarmos a Deus, Deus nos guardará a nossa casa, a nossa família, e tudo que é nosso será guardado pelo Senhor, se nós, em nossas orações e jejum a cada dia, apresentarmos tudo a Deus. Esdras, ele apresentou a Deus, chamou o povo, falou para o povo sobre a necessidade de apresentar tudo a Deus, porque ele tinha certeza que se apresentasse a Deus, confiasse a Deus, a vida deles, a vida da família e os seus bens, Deus protegeria a cada um deles e também abençoaria, guardaria o que lhes pertencia. Ele sabia que através da oração, se fosse confiado a Deus, tudo a Deus estaria guardado. E nós precisamos entender isso, aprendermos isso com essa meditação, reflexão sobre Esdras. Eles, quando retornaram, eles chegaram em paz, protegidos, guardados por Deus. Eles tiveram, sim, dificuldades quando estavam em Jerusalém, porque estavam em um lugar que estava totalmente desolado, um lugar que estava destruído. Eles tiveram que se esforçar, lutar para reedificar. Enfrentaram dificuldades porque haviam opositores, mas eles chegaram ali protegidos por Deus e Deus continuou sendo com eles porque tudo estava pautado na oração. Tudo que faziam, buscavam a Deus em oração, buscavam a orientação de Deus. Esdras sempre buscando a orientação do Senhor por meio da oração. Deus lhe deu também sabedoria de que forma o povo deveria agir, trabalhar, se esforçar para que pudessem reconstruir os muros, ter vitória na reconstrução. Houve opositores,
mas através da oração eles foram se fortalecendo. Através da oração, Deus lhes deu sabedoria, discernimento para entender que o inimigo não ia parar de persegui-los, se opor para impedi-los naquela grande obra. Mas eles continuaram orando, inimigos tentaram desanimá-los, dizendo que eles não iam conseguir, dizendo que não teriam vitória, mas por meio da oração receberam forças da parte de Deus e a obra foi concluída. Houve oposições de todos os lados, mas Deus foi com o seu povo e eles concluíram a obra. Deus estava à frente e eles ali em oração, todos unidos no mesmo propósito de reconstruir, e o Senhor confirmou a vitória. Quando Deus tem uma obra a realizar, há oposições de todos os lados, levantes, mas precisamos confiar no Senhor, estarmos em oração e jejum, porque o que Deus tem para fazer, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Se opor, se opõe. Há opositores de todos os lados. Satanás é o primeiro opositor. Depois também seres humanos que se colocam como opositores, não querendo que a obra de Deus seja concluída, seja realizada. Mas se estivermos em oração, em jejum, em um propósito diante de Deus, o que Deus tem para fazer, ninguém pode impedir, porque ele joga por terras a Satanás, que é o maior opositor. Ele também envergonha todos que se colocarem como opositores e a obra dele é realizada. Ninguém pode deter a obra de Deus. Ninguém pode impedir a obra de Deus, aquilo que Deus determina fazer. E por meio da oração obtemos vitória. Esdras estava orando, se empenhou a trabalhar, mas em primeiro lugar estava orando. O povo, aqueles que o ajudavam, aqueles trabalhadores estavam empenhados a trabalhar, mas em oração. Inimigos quiseram desanimá-los por meio de palavras, dizendo que eles não iam conseguir. Tentaram de todas as formas impedir a obra, fingiram no início que iriam ajudá-los, queriam se infiltrar no meio deles, e quando não aceitaram, eles tentaram de todas as formas impedir, mas não conseguiram impedir, porque a obra foi concluída. E aqueles que hoje tentam impedir a obra que pertence ao Senhor ficarão envergonhados, porque a obra de Deus será concluída. E por meio da oração, Deus ele dá discernimento. Por meio da oração, o Senhor fala conosco sobre os demônios que se opõem. Ele fala conosco sobre também pessoas que se opõem, que tentam, que lutam, tentando impedir o que é de Deus. Mas entenda uma coisa, o que pertence a Deus, ninguém pode impedir. Precisamos nos empenhar como Esdras e o povo, em oração, jejum, apresentando a Deus a nossa vida, apresentando a Deus também a sua obra, porque ela pertence a Ele. Temos que confiar a Ele, porque Ele confirmará a vitória. Não podemos pensar que não haverá oposições. Se há oposições é porque Deus tem algo muito grande a fazer. Quando a obra pertence a Deus, existem oposições. Há oposições de todos os lados. Esdras tinha uma obra a concluir, o povo tinha uma obra a concluir. Eles encontraram opositores porque Deus havia determinado que aquela obra seria concluída, seria realizada.
Deus era a sua vontade que aquela obra fosse realizada. Por isso, eles encontraram opositores. E hoje, na obra de Deus, encontramos opositores, porque Deus tem algo a fazer. Por isso que, de todos os lados, opositores têm se levantado, tentando deter, tentando impedir a obra de Deus. Mas, como diz o hino, ninguém, nem Satã, nem o mundo todo pode impedir a obra que pertence ao Senhor. Ele tenta. Há outros opositores também que desejam que a obra de Deus não seja realizada, concluída, mas o que é de Deus não pode ser impedido. Deus determinou fazer e Ele vai fazer. A obra Deus havia determinado que através de Esdras seria realizada, concluída. Esdras buscou a Deus, ele jejuou, entrou em um verdadeiro propósito diante de Deus. Eles voltaram para Jerusalém, encontraram tudo desolado, acabado, estava tudo destruído. Mas Deus foi com eles, porque era a vontade de Deus que aquela obra fosse realizada e ninguém pôde impedir a realização da obra do Senhor. Vamos nesta noite buscarmos a Deus, clamarmos ao Senhor, pedirmos pela nossa vida, pela nossa família, pedirmos a Deus pela obra, para que Ele abençoe a sua obra e que nada impeça que a sua obra seja realizada. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, ó Deus bendito, estenda tuas mãos santas, tuas mãos de poder. Meu Deus, guarda, proteja a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, tudo que nos pertence, venha guardar, proteger, abençoar. E também, Senhor, ó Deus, confirma a proteção constante na nossa vida, na nossa família, e abençoe a tua obra. Apresento a ti, Senhor, a tua obra, para que o Senhor abençoe, para que ela seja realizada com êxito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, na madrugada, a partir das 3 da madrugada, estarei, Deus permitindo, realizando a live, o grande clamor da madrugada e também a campanha que traz por tema o livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No nome do Senhor Jesus, hoje está completando, estamos no 14º dia dessa poderosa campanha. Na próxima semana, Deus permitindo, estaremos já completando 21 dias. Essa campanha é uma campanha de 21 dias, ainda há tempo de você entrar nessa campanha, fazer a oração hoje na madrugada e também amanhã, no nome do Senhor Jesus, já segunda-feira, a campanha irá encerrar no domingo. Ainda terão 7 dias para que você possa buscar a Deus, pedir a Deus o livramento por você e pela sua família. Ainda há tempo de você fazer essa campanha. E no nome do Senhor Jesus, após essa campanha, já estaremos entrando em uma outra campanha também de 21 dias de oração e jejum na presença do nosso Deus. Peço para você deixar aí o seu joinha aí no canal do YouTube, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Você que ainda não é seguidor dessa página do Facebook, peço para você seguir essa página,
compartilhar entre amigos, parentes, nos grupos que você faz parte e também aí na sua igreja, no seu local de trabalho, compartilhe essa página para que outros possam acompanhar as mensagens da palavra de Deus. E também você que já tem compartilhado, que Deus te recompense, você também que já é seguidor dessa página e inscrito no canal do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos que acompanharam essa live. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.